A verdade é que tem muitos clássicos bons espalhados no futebol brasileiro, ponto. Mas qual é o maior de cada estado? Confrontos lendários e parelhos surgiram ao longo de toda a história do esporte, o Derby Paulista e o Grenal, por exemplo. Mas será que você tem ideia de quais são os 26 maiores clássicos, um por cada estado do Brasil? Pode ser que seu time esteja aqui nessa lista. Eu vou decidir o maior clássico entre todos no final. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E vamos começar com o estado de São Paulo, onde temos 5 clássicos no mínimo interessantes para acompanhar, mas não tem jeito, eu tenho certeza que quase todo mundo reconhece o jogo entre Corinthians e Palmeiras como o maior clássico de São Paulo. O Derby Paulista, desde sua primeira partida dentro do Parque Antártica em 1917, já nasceria diferente, recheado de provocações e jogos lendários, como a famosa final do Campeonato Paulista de 1999, onde tivemos as hilárias embaixadinhas de Edilson no título do Corinthians em cima do Palmeiras, recém-campeão da América. Também não podemos esquecer de um duelo bastante usado como alvo de provocação para o lado agora dos alviverdes, que foi a maior goleada da história do clássico em 5 de novembro de 1933 pelo Campeonato Paulista, resultando depois em um incêndio no Parque São Jorge por parte da torcida do Corinthians, além também da destituição do atual presidente Alfredo à época. Enfim, existem infinitos outros episódios memoráveis, como por exemplo a escolha do porco como mascote do Palmeiras, que teve uma participação direta do rival. Mas agora vamos falar porque bulhufas o clássico se chama Derby Paulista, e isso, galera, se deve por causa do prestigiado jornalista Thomas Mazzoni da Gazeta Esportiva, que em referência ao Derby de Epsom, uma das mais importantes corridas de cavalo do mundo, resolveu dar o apelido ao jogo que para muitos é o maior confronto do estado de São Paulo. E sem sair da região sudeste, vamos falar do maior clássico do estado do Rio de Janeiro, onde temos uma escolha extremamente difícil, já que temos dois clássicos bem parelhos. Tanto o Fla-Flu quanto o Clássico dos Milhões tem uma rivalidade gigante e arrastam multidões ao longo da história do futebol brasileiro, mas entre esses dois eu fico com o Fla-Flu, por se tratar de uma rivalidade que surgiria antes mesmo sequer da primeira partida entre as duas equipes, já que o departamento de futebol no Flamengo só surgiu depois de uma cisão dentro do Fluminense, onde o primeiro duelo em 7 de julho de 1912 já mostraria uma noção do que seria a história desse clássico, que mesmo depois do Flusão perder cerca de 9 titulares para o Mengão, eles conseguiram vencer o primeiro Fla-Flu por 3-2. O clássico é tão gigante e importante para a história do futebol brasileiro, que foi no Fla-Flu o maior recorde de público entre clubes de todos os tempos do futebol, o famoso Campeonato Carioca de 1963, visto em 15 de dezembro dentro do Maracanã por mais de 194 mil torcedores. Já o motivo do clássico se chamar Fla-Flu se deu mais ou menos em 1925 e não teria nascido do duelo entre as duas equipes, e sim de um termo para caracterizar a seleção carioca formada só por jogadores das duas equipes. Agora, quem devolveria a expressão e a eternizaria na história do futebol brasileiro seria o jornalista Mário Filho na década de 1930, quando associou o termo ao clássico. Ainda na região sudeste, vamos falar do duelo entre Cruzeiro versus Atlético Mineiro, que sem sombra de dúvidas é o maior clássico ao longo da história de Minas Gerais, aonde ficaria mais interessante depois da inauguração do Mineirão em 1965. O Superclássico Mineiro tem em sua jornada ao longo de muitos anos jogos bastante interessantes, polêmicos, goleadas históricas e jogadores incríveis que atuaram tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. Exemplo disso é Nelinho, multicampeão pelas duas equipes. Agora, por partidas em mata-mata, temos a não tão recente, mas ainda nesse século, final da Copa do Brasil de 2014, vencida pela equipe do Galo. Já do lado cabuloso, temos o famoso episódio no dia 4 de dezembro de 2011. O Cruzeiro lutava na última rodada para fugir do inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e tinha pela frente nada mais nada menos que o Atlético Mineiro para enfrentar na luta para escapar do rebaixamento. As duas torcidas se empenharam, já que o atleticano tinha a oportunidade de rebaixar o rival e a do Cruzeiro não podia deixar que isso acontecesse. No final disso tudo, quem se deu bem foi a torcida cruzeirense, que além de
de ficar na Série A, vencendo o Atlético, ainda conseguiu sua maior goleada em cima do rival com um simples 6-1. E por fim, o último clássico da região sudeste, localizada no estado do Espírito Santo, é o duelo entre Rio Branco versus Desportiva, o clássico entre as duas maiores equipes do estado. Agora vamos viajar para o Nordeste, especificamente para o estado da Bahia, para falarmos do talvez maior clássico do Nordeste, e claro que é o Bavi, o jogo entre o Tricolor de Aço e Vitória, o maior da Bahia, aonde o primeiro confronto logo acontece um pouco depois de um ano da fundação dos tricolores em 10 de abril de 1932. O rubro-negro já tinha sido fundado há muito tempo, porém ainda tinha um futebol bem amador. Já o Bahia era a sensação da cidade e tinha conquistado o seu primeiro campeonato mesmo recém-fundado, porém foi na década de 50 que a rivalidade começou a nos mostrar o que seria o futuro do Bavi. Saindo da Bahia, vamos para o estado do Ceará falar do Clássico Rei, que é o duelo entre Fortaleza e o Vozão, e que tem esse nome por causa que antigamente era comum a criação de apelidos para jogos que tinham bastante impacto no futebol de uma região. Foi assim que em 1962 nasceu o nome Clássico Rei estampado numa manchete de jornal, inicialmente como Choque Rei. Fora os milhares de jogos históricos, o duelo entre as duas equipes tem uma festa que poucos clubes têm no futebol brasileiro, sempre com um show impressionante. E já no Piauí, estado vizinho do Ceará, temos o clássico Rivengo, que é o duelo entre River Atlético Clube e o Esporte Clube Flamengo. O primeiro jogo aconteceu em 25 de abril de 1948, onde era a primeira partida disputada pelo River na história do piauiense. O que era para ser um jogo fácil para o Flamengo, acabou no empate com um pênalti desperdiçado pelo River. Já o apelido Rivengo foi dado pelo jornalista Arimateia Moreira em 1968, depois do clássico assumiu o posto de maior confronto do Piauí na década de 60. Agora, para resumir um pouco o vídeo, vamos falar de 5 estados diferentes da região do Nordeste. São eles Sergipe versus Confiança pelo estado do Sergipe, o derby sergipano como é conhecido. Tem muitos episódios famosos como as lendárias goleadas na década de 50. Vamos agora de Motoclube versus Sampaio Corrêa pelo Maranhão. O Superclássico do Maranhão teve sua primeira partida em 14 de julho de 1940, com uma goleada de 7-2 a favor do Sampaio. Goleada essa devolvida em 1953 com a vitória do Motoclube de 8-3 no estádio Nionzinho Santos. Outro clássico é o jogo entre ABC versus América pelo Rio Grande do Norte. O Clássico Rei Potiguar tem inúmeros jogos lendários e inesquecíveis, mas nenhuma delas se compara à final do Campeonato Estadual de 1933, onde temos uma das partidas com maiores números de gols do clássico, 6-4 para o ABC, que foi ocorrer em 15 de abril de 1934. E para o próximo temos Campinense versus 13 pela Paraíba, que teve início em 27 de novembro de 1955, num jogo amistoso, porém a rivalidade só começou mesmo depois de uma goleada de 4-0 do 13 em cima do Campinense pela Liga Estadual no dia 10 de março de 1957. O duelo é conhecido pela mídia e torcedores com o nome de Clássico dos Maiorais. E por último, CSA versus CRB pelo estado de Alagoas, o confronto entre os dois times que formam as cores da bandeira do estado, uma rivalidade que talvez começou a ser o que é hoje, depois de um desentendimento entre os dois presidentes dos respectivos clubes. E agora, pelo último estado da região Nordeste, temos o clássico entre Sport versus Santa Cruz pelo estado de Pernambuco. O clássico das multidões recebe esse nome por reunir as duas maiores torcidas de Pernambuco e teve sua primeira partida em 6 de maio de 1916 num jogo amistoso. Pronto, saindo da região Nordeste, vamos agora para o norte do país falar de 6 estados e primeiro vamos falar do maior clássico do Amapá, que tem 2 clássicos parelhos, que é os jogos entre Ipiranga versus Trem ou Ipiranga versus São José. E para decidir qual é a maior rivalidade amapaense, vamos usar uma votação feita pelo GE em 2021 nos 30 anos do Amapazão, e o resultado foi Ipiranga versus Trem com mais de 13 mil votos, 54,49% do total. Segundo, vamos falar do Bareima. O clássico entre Baré versus Atlético pelo estado de Roraima representa a rivalidade dos dois maiores campeões do campeonato roraimense, onde tem uma história
inicial igual a do Fla-Flu, que é o surgimento do futebol no outro rival por causa de uma dissidência no outro. No caso, descendentes do Atlético Roraima saíram para fundar o Baré Esporte Clube em 1946. Em terceiro, vamos falar do clássico Palmas vs Gurupi do estado do Tocantins, que é, na opinião dos internautas, através de uma votação no site do GE, o clássico com maior número de votos. Em quarto, vamos falar de um clássico de Rondônia, também decidido por uma votação dos internautas através do site GE, que é o clássico Rondongenos, que é o duelo entre o rondoniense e o Genos, que teve mais de 53% dos votos. Em quinto, o Acre com o clássico entre Rio Branco versus Atlético Clube Juventus, que representa os dois maiores campeões estaduais da região. E em sexto, o estado do Amazonas, temos o Rio Nau, que é o clássico entre o Atlético Rio Negro Clube e o Nacional Futebol Clube. E agora, pelo último estado da região norte, temos o clássico Repá pelo estado do Pará, que é o duelo entre Remo e Paysandu, que já nasceria pegando fogo, já que o Paysandu teria sido fundado em 1914, segundo Hugo Manuel, com o intuito de vencer o grupo do Remo. E uma das partidas memoráveis deste clássico, eu coloco um jogo sobrenatural vencido pelo Paysandu em 15 de julho de 1923 pelo Campeonato Paraense, aonde temos o goleiro do Papão dizendo que uma certa voz teria dito para ele pular para o lado direito para pegar o pênalti cobrado pela equipe do Remo. A voz seria de Suíço, um ídolo que teria falecido um ano antes, e lógico que os jornais não perderiam essa história, noticiando a vitória do Paysandu como de vida e alma de Suíço. Saindo da região norte, vamos agora para a região centro-oeste do país, especificamente para o estado do Mato Grosso do Sul, onde temos o clássico Comerário, que é o duelo entre Comercial versus Operário, os maiores campeões estaduais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Já no Mato Grosso, o clássico histórico é entre Misto versus Clube Esportivo Operário Várzea Grandense. Porém, temos o Cuiabá, ainda fundado no século 21, que vem dominando o estado do Mato Grosso. Então, esse eu vou pedir a ajuda de vocês no comentário. O que vale mais, a história ou a atualidade? Saindo do Mato Grosso, vamos para o estado de Goiás falar do Derby do Cerrado, protagonizado pelos times do Vila Nova versus Goiás, que na história são dois clubes fundados no mesmo ano. O jogo também é recheado de craques como Túlio Maravilha, que jogou nas duas equipes, jogos lendários e episódios bastante polêmicos, como o convite da CBD ao Goiás para o Campeonato Brasileiro de 1973 da Série A, sendo que quem tinha ganhado o Campeonato Goiano daquele ano foi o Vila Nova. E agora vamos para a região sul, especificamente para o estado do Paraná, para falarmos do Atletiba, o clássico entre o Atlético Paranaense versus Curitiba, que teria seu primeiro jogo em 1924, mesmo ano da fundação do Furacão. E temos nesse clássico inúmeros episódios interessantes, e um deles foi o Atletiba no dia 1º de maio de 1990, aonde podemos olhar esse jogo por duas perspectivas diferentes. De um lado temos meio que uma goleada de 3-0 aplicado pelo Curitiba, do outro temos a famosa provocação dos torcedores atleticanos que invadiram o gramado durante as entradas do time ao campo, segurando um porco pintado de verde e branco, aonde desfilaram pelo Couto Pereira segurando o porco e provocando os rivais. Então, um ficou com a goleada e o outro com a provocação. Saindo do Paraná, vamos para Santa Catarina falar do clássico de Florianópolis, que são os confrontos entre Avaí e Figueirense, que são os dois maiores campeões catarinenses do estado, todos os dois com 18 títulos, com a hegemonia de conquistas de cada um nas primeiras décadas, o Avaí com a de 20 e o Figueirense com a de 30. E para o último clássico desse vídeo temos, é claro, o Grenal. O jogo entre o Grêmio e o Internacional é o maior clássico do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil, e teria ganhado esse nome em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, que era torcedor do Grêmio, estava cansado de escrever os longos nomes dos clubes, criou a expressão Grenal, que depois ganhou uma nova definição em seguida, de forma tautológica da boca do ex-governador do Rio Grande do Sul, que definiu que Grenal é Grenal. O clássico, é claro, é cheio de personagens incríveis, como D'Alessandro, Renato Gaúcho, o famoso Paulo Nunes imitando o Saci depois de um gol de bicicleta em cima do Inter, jogadores do Inter comemoraram
comemorando o terceiro rebaixamento do Grêmio com um caixão na mão. Enfim, para resumir, os dois times são como água e óleo. Dia de Grenal definitivamente divide o Rio Grande do Sul. Pra mim, se você levar em contexto de rivalidade, o Grenal se trata do maior clássico do Brasil, mas se talvez for levar em consideração história, episódios nacionais, eu prefiro o derby paulista. A verdade é que no Brasil tem 3 clássicos bem parelhos: o Grenal, o derby e o Fla-Flu. E aí, você concorda com tudo nessa lista? Se não, fica à vontade para comentar qual clássico você colocaria no lugar de outro. Capriche nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!